Fala aí, guys, beleza? Hoje estou aqui para trazer mais um vídeo da nossa série de programação web. Nesse vídeo, vou trazer para vocês sobre formulários. Formulários é algo muito importante para a gente no HTML, no JavaScript, porque é um começo para você ter interação com o seu usuário. No HTML, usamos a tag form para criar um formulário no nosso documento. Normalmente, usamos duas tags dentro desse formulário. Lembra do último vídeo das listas que a gente colocava outra tag dentro de outra tag? Exatamente aqui no form. A gente usa mais duas tags para poder usar dentro desse formulário e formar esse formulário aí. A primeira tag é input. Cria uma entrada de dados para o usuário inserir. Qualquer tipo de entrada que a gente determinar. Label. Cria um texto para identificar o input. Então você vê lá uma caixa de texto que você vai inserir, e em cima dessa caixa de texto tem um textozinho dizendo para que serve essa caixa de texto, e a label serve para isso. Entrada de dados do usuário. A tag input é responsável pela entrada de dados do usuário no site. Ao usá-la, devemos passar alguns parâmetros, porém só um é necessário. E um desses parâmetros é o type. Ele determina o tipo da nossa entrada de dados. Existem vários tipos de entradas, desde texto até data. Todos eles estão na documentação da W3 Schools. Se você não sabe o que é W3 Schools, no começo da nossa série eu coloquei um vídeo explicando onde você pode procurar informações sobre HTML, CSS, JavaScript, programação web. E W3 Schools foi uma das minhas recomendações. Então recomendo acessar o site deles para caso tenha alguma dúvida e se queira aprender mais coisas. Então vamos para a prática de inputs. Vamos fazer o nosso formulário e colocar nossos inputs dentro desse formulário. Aqui nós temos ainda aberto o nosso documento do último vídeo. Se você não viu o último vídeo de listas, recomendo assistir, porque é bastante importante você entender o que já foi passado, toda a base, porque isso vai servir para você lá na frente. É bastante importante. Então, não vou usar esse arquivo aqui, esse documento. Vou criar um próximo. Vídeo forms. Para a gente começar a criar nossos formulários, a gente precisa usar primeiro a nossa tag de form. Então aqui, na hora de eu digitar, já está escrito para mim, form. Ele tem esse parâmetro aqui, action, mas só que isso no momento não vai ser muito importante para a gente, nesse momento. Mas lá na frente vai ser bastante importante, que isso tem bastante funcionalidade, mas para a gente no momento não precisa. E dentro dessa tag, eu vou colocar aqui nossa tag de input. Eu vou escrever aqui input, e aqui para mim aparece diversas opções no VS Code. Isso daqui são todos os tipos que tem para você poder usar de input. Então você pode consultar aqui mesmo ou ir na documentação do W3 Schools para saber o que cada um faz. Eu vou usar a de text, de texto. Então na hora que eu já seleciono, ele já constrói isso aqui para mim automaticamente. Eu vou apagar aqui esse name, que eu não vou usar ele, mas aqui em ID eu vou usar aqui um qualquer aqui, entrada, só para poder identificar ele. Então, se eu vier aqui na página, ele já aparece aqui para mim o nosso input. Ele aparece todo feiozinho, mas ele está aqui, criado. Eu vou digitar alguma coisa aqui e tal. Tudo bem, tá funcionando. Só que aí, lembrando, tem uma outra tag, que é para poder colocar um texto para poder identificar esse tipo de input, que é a tag label.
E aqui, quando eu coloco o label, ele aparece para mim aqui o for. O for significa para. Então, um texto para. E aqui eu usei um ID, que é entrada. Então, aqui eu vou colocar entrada. E logo aqui na frente, nesses encontros aqui, eu vou colocar o texto que eu quero atribuir para esse input. Então, eu vou colocar aqui entrada. Então, eu vou vir aqui e vou atualizar a página. Tudo bem, apareceu aqui para mim o textozinho que eu disse que era para ser atribuído para esse input. Ah, mas ele apareceu aqui para mim aqui na esquerda, eu queria que ele aparecesse aqui em cima. Tudo bem, você consegue fazer isso, mas só que vai ter uma aula bem específica para isso. Vai ter um vídeo mais para frente que fala só sobre isso, de organização, de estilização. Vou usar aqui um outro input. Vou criar aqui um input de password aqui. Password significa senha, palavra-chave. Então, vou colocar aqui senha. Vou criar uma label para isso. Então, senha, vou colocar aqui senha. Vou voltar aqui, apareceu para mim, senha. E na hora que eu digito nesse input do tipo senha, ele esconde a senha para mim. Então, eu escrevo aqui tudo, não aparece a senha, ele fica mascarado a senha. E isso é muito bom. Então, vocês percebem que deu só dizer o tipo, ele já diferencia para mim, ele faz todo um processamento que é importante para mim depois não passar muita dor de cabeça. Aqui também temos um que eu acho bastante interessante, que é o de color. Não vou identificar ele não, só vou colocar ele aqui. Ele apareceu aqui para mim. Eu clico nele e aqui eu posso selecionar qualquer corzinha. Vem aqui e tal, seleciona a cor, não sei o que. O conta-gotas não está funcionando. Tem vários tipos que você pode selecionar. E na hora que você seleciona, ele fica salvado e você consegue consultar isso depois. Então, é uma coisa muito interessante de vocês poderem explorar os tipos desses inputs mais para frente e que vai ajudar no projeto de vocês futuramente. No vídeo de hoje foi isso mesmo que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado bastante vocês. E é isso, até a próxima.